olá, olá. Chegando aqui para nos encontrarmos mais uma vez. Boa noite, boa noite, boa noite. Bom dia para os que vão assistir pela manhã. Boa noite para os que estão aqui comigo agora. Vai chegando, vamos começar. Boa noite. Boa noite, Alan, Malik. Boa noite, Ibura, Fraldas. Boa noite, gente. Podem chegar, vamos começar o nosso encontro desta noite. Eu estou muito feliz, hoje sábado, sabadou aí para você? Sabadou com alegria, sabadou com muita energia hoje. Como é que foi o seu sábado? Me conta aí, dá um like aí, me diz de onde é que você está assistindo essa live, qual o estado onde você está, qual a cidade, se você está no seu carro, se você está na sua casa. Muito obrigada por deixar eu adentrar aí no seu lar, se estiver na sua casa, ou quem sabe em algum lugar desse Brasil, ou fora desse Brasil, tem problema nenhum. Desde que você entenda o que eu estou falando, a gente se comunica, e se não entender, a gente faz sinais, dá um sorriso e tá tudo bem, tá tudo certo. Para a gente começar uma comunicação, a gente pode apenas até fazer sinais e tá tudo bem. É porque eu não sei a linguagem dos sinais, senão a gente se comunicaria também dessa forma. E eu acho perfeito. Então, gente, hoje é sábado, à noite, aqui em Belém do Pará. Eu estou na cidade das Mangueiras, no estado do açaí, do carimbó, da maniçoba, do pato no tucupi, do vero-peso. Quem já esteve aqui, diga aí, você já esteve em Belém do Pará? Se você já esteve aí, diz aí, eu conheço, já tomei açaí na tigela. Diga aí se você já esteve aqui nesse estado maravilhoso. Você já sentiu esse calorzinho aqui do Pará, que aqui não é mole não, aqui não é para qualquer um não. Se você gosta de calor, meu bem, vem para cá que você vai saber o que é calorzinho daquele de escorrer aqui assim, ó. A gente coloca o ar-condicionado, mas, querida, não pode nem usar lençol, porque o negócio é quente. Aqui o povo é quente, a cidade é quente, o povo gosta do carimbó, é uma cidade festiva. Sabe que para mim fazer essa live, eu às vezes tenho que pedir aqui em frente ou do lado, o meu vizinho, com todo carinho, para pedir, para baixar um pouquinho o som, porque o povo aqui gosta de uma festa, viu? Não é fácil aqui o silêncio, não. Se você quer ficar bem escondidinho no silêncio, aqui não é o lugar. Aqui é lugar de festa, o pessoal é festeiro, nunca vi igual, entende isso? Mas cada um na sua, e a gente acha um cantinho, conversa com um, pede por favor, baixe o som que eu quero falar hoje um pouquinho a palavra de Deus, e aí a gente se ajeita. Então vamos começar. Eu gostaria que você respirasse bem fundo, oxigenasse o cérebro, 3 respirações assim profundas. 1, 2, 3. E agora dê aquele sorriso. Um sorriso para a vida, um sorriso para Deus, um sorriso para mim, um sorriso para você. A vida é linda. Nós temos que estar felizes, sorrindo para tudo, sorrindo para todos. O sorriso é muito bom você estar sorrindo. E sorrir para quem estiver do seu lado, dar aquele abraço, dar aquele cheiro. Vamos praticar o amor, vamos ser simpáticos, bondosos, não é verdade?
Então hoje é um sábado de alegria. Vamos começar aqui o nosso estudo. Como vocês sabem, não sei se está sabendo, eu faço um estudo. Hoje nós estamos no capítulo 9 do livro de Provérbios. Por que Provérbios, Mari? Por que você agora só está falando no livro de Provérbios? Porque o livro de Provérbios não tem religiosidade aqui. Eu não estou pregando uma religião, eu não estou pregando para uma igreja, para uma denominação, nem para um tipo de pessoas. Eu não estou pregando, eu estou passando um estudo. Sabe que estudo é esse, gente? Conselhos para qualquer pessoa, independente do credo, da religião, independente da idade, independente de qualquer coisa. São conselhos para você que quer aprender a ter uma vida baseada, estruturada nos conselhos da sabedoria divina. Não a sabedoria humana, a sabedoria do alto, aquela que ninguém conhece, não sabe onde mora, mas se pedir, se abrir os ouvidos, inclinar os ouvidos para esse conselho aqui que está nesse livro, foi escrito há tantos anos atrás. Gente, presta atenção, isso aqui tem mais de 3.000 anos, e quando a gente escuta, a gente tem a impressão que está ouvindo o que fizeram ontem e estão nos passando hoje. Você entende isso? Tem espírito, tem vida nessa palavra. Quer ter uma vida estruturada, em paz, com sabedoria, com prosperidade, com um casamento abençoado, filhos obedientes? Você quer ter uma família assim, uma vida desse tipo? Então inclina os ouvidos para a palavra de Deus. Inclina teus ouvidos para os conselhos da sabedoria divina. É isso que é a base de tudo, a essência de tudo. Você quer ver a sabedoria? Você quer ser uma pessoa sábia? Eu vou lhe dar uma palavra que diz muito, porque foi assim que o homem que deixou esta sabedoria aqui, que Deus deu a ele, essa sabedoria era dele? Não, essa sabedoria foi dada por Deus a ele, a Salomão. E assim como deu a ele, pode dar a você, pode dar a mim, e você deixar um grande legado de sabedoria nessa terra. Você sabia que se você inclinar os ouvidos aqui para esta palavra, você aprende, você termina deixando um legado na terra, uma sabedoria deixada por você, escrita, falada. Porque tudo que você vai ouvir aqui neste livro não foi um homem apenas, foi Deus quem deu a sabedoria. A sabedoria é um dom de Deus. E se você der ouvidos e pedir de tudo que você quiser pedir para Deus, peça sabedoria, Ele te dá. Mas como que eu vou conseguir, Mari, essa sabedoria? Meu bem, escuta, aqui está, olha, a fonte. É a palavra de Deus. Essa palavra tem vida, essa palavra tem espírito. Por isso, cada vez que eu leio um versículo dessa palavra, da palavra de Deus, o entendimento que você vai ter aí. Boa noite, Cristina. Oi, Cristina, querida. Seja bem-vinda, minha linda. Estaremos aqui para a semana, em nome de Jesus. Você aqui, eu aqui, nós duas juntas. Você está hoje em que lugar, meu bem? Você está em Manaus, não é isso, Cristina? Você, olha, uma amiga de Manaus, a Manauara. Você sabia que quem nasce em Manaus é a Manauara? Eu vim saber disso aqui, sabe? Porque eu moro no norte e o pessoal ali do Amazonas é um povo vizinho aqui. A gente tem quase a mesma cultura, com poucas diferenças, é o norte. Mas você sabe que eu não sou do norte, eu sou do Nordeste, mas morei 40 anos e continuo aqui no Pará, porque eu não posso me afastar dessa terra, não. Eu me considero mais paraense do que piauiense. E eu amo essa terra, amo o povo daqui, tudo aqui para mim é maravilhoso. Gente, eu estou em um outro estado, só um parênteses aqui.
eu moro também em Santa Catarina. Já expliquei aqui várias vezes. Por algumas razões e motivos, eu mudei em 2018 para Balneário. Primeiro eu morei em Minas Gerais, em Uberlândia, procurando um lugar que me desse uma melhor qualidade de vida com as minhas filhas, 2 filhas. Morei em Uberlândia, Minas Gerais, e terminei em Balneário Camboriú, lá em Santa Catarina, gente. Eu moro lá também. Então é um lugar maravilhoso, muito lindo, muito bonito, mas não tem o açaí, não tem o tacacá, não tem o que tem aqui no Pará. Você entende, né? Você que é daqui, você que conhece o Pará, sabe que é muito, muito diferente. Gente, o Pará não se iguala, não tem lugar igual. Acho que só o Amazonas, acho que ali mais para cima, para o norte, para Roraima, Acre, Rondônia, Amazonas, Manaus, eu acredito que seja. Eu não conheço, tá? Do norte eu só conheço Belém do Pará. Não conheço os outros estados, mas ainda pretendo, porque deve ser muito lindo esses lugares. Eu não conheço muito para o norte, mas só o Belém. Mas então, Cristina, seja bem-vinda, querida. Nós estamos aqui no livro de Provérbios, no banquete da sabedoria, no capítulo 9, e eu estava explicando aqui que essa é a fonte. É uma fonte maravilhosa se você quer ter a sua vida estruturada na palavra de Deus. Começa lendo Provérbios. São conselhos para a vida toda. Durante você habitar nessa terra, você pode ler esse livro que você terá todos os dias uma lição, um conselho para a sua vida diária, para você desfrutar a sua vida diária com a sua família, com os seus relacionamentos, com os seus empregados, com os seus colegas de trabalho, na sua empresa. Gente, aqui tem palavra para todas as pessoas, para todas as situações. Então, não deixe de ler o livro de Provérbios. Aqui está a fonte de uma grande sabedoria, do homem mais rico, que conquistou o coração de Deus, que conquistou a ponto de Deus abrir todos os tesouros do céu na vida dele, simplesmente porque ele pediu algo que nós estamos aqui estudando: sabedoria. Peça isso, adquira a sabedoria, peça ao Pai. Você pode pedir a fonte, que é Deus. Deus é quem dá o dom da sabedoria. Sabedoria para quê eu quero? Para me relacionar, para me prosperar. A sabedoria é para mim conquistar riqueza, riqueza com propósito. Sabedoria é para mim saber lidar com a minha família. Sabedoria é para mim poder lidar com a minha empresa, com meus negócios. Com tudo eu preciso tê-la. A sabedoria. Vamos ler um pouco aqui para a gente entender do que é mesmo que eu aqui estou falando e que você aí precisa também acessar. Vamos acessar a sabedoria agora? Vamos estudar aqui como nós fazemos para chegar nessa fonte. Amo o livro de Provérbios. Isso, Cristina, ame esse livro. Esse livro é maravilhoso. É a fonte. Então vamos ler o capítulo 9, porque eu já venho do 1 até o 9, já estou no 9, tá? Já falei desde o 1 até aqui, e daqui nós vamos prosseguir. Toda live que eu fizer até chegar no capítulo 31, é um capítulo de Provérbios para cada dia do mês. Você já prestou atenção? Cada dia, 31 capítulos, 31 dias. Se o mês for de 30, ainda sobra um para você pregar, para você estudar no dia seguinte do primeiro do mês. Então vamos começar a leitura. Acompanha se você tiver uma Bíblia, se não tiver, eu vou lendo aqui e você aí vai interagindo. Toca aí nesse coraçãozinho que está aí, envia para alguém, que nós vamos começar agora a adentrar na fonte, tá certo? Foi só uma introdução aqui para a gente se interagir um com o outro, mas nós vamos agora adentrar nesse estudo aqui, que é o motivo pelo qual a gente está aqui, tá bom? Vamos ler aqui no capítulo 9, versículo 1. Diz a palavra de sabedoria de Salomão, que está no capítulo 9, versículo 1 do livro de Provérbios. A sabedoria edificou, isso aqui é um banquete, tá?
Inclusive na minha Bíblia, não sei qual é a versão que você estuda, que você tem em sua casa aí, que são muitas, né? Diz o título aqui para mim, o banquete da sabedoria. Nossa, vamos nos alimentar agora, porque nós vamos participar disso agora. Diz, a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Lavrou, como assim lavrou as suas 7 colunas? É como se fosse uma estátua, né? Ela fez, edificou, lavrou, levantou as suas 7 colunas. Esculpiu, essa é a palavra, esculpiu as colunas da sua casa. Carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Olha que banquete. Carneou os seus animais, que significa matou e esquartejou. Sabe quando a gente pega um animal para fazer um banquete, um cordeiro? Naquela época o banquete era feito com cordeiros, né? Na época que Salomão escreveu essa sabedoria, até a época de Jesus mesmo, sabemos aqui que seria aqui o estilo uma ceia. Nós vamos aqui analisar que parece ser uma ceia, aquela ceia que o Senhor preparou, aquele banquete para ele e os seus discípulos. Você pode imaginar? Você pode avaliar esse banquete aqui da sabedoria? Quem seria essa sabedoria? Como nós já vimos aqui, que em algumas partes do livro da Bíblia, nós vamos perceber que existe uma identidade entre Cristo, Jesus e a sabedoria, que se encontrava do princípio, antes de tudo ser feito, antes da criação de tudo, até do pó da terra. Nós já estudamos aqui que a sabedoria estava ali. E nós vamos ver que lá em Jó 28, no capítulo de Jó, capítulo 28, você vai ver que diz que a sabedoria, ali a sabedoria, ela não se encontra nem na terra dos viventes. Vai dizer que o homem não encontra, e vai dizer também que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Nós vamos ver aqui. E esse banquete aqui preparado, nós vamos ter assim, mais ou menos uma identificação com a ceia do Senhor. Algo divino. Olha, diz: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou, matou, esquartejou, preparou os animais e misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Está feito o banquete. Agora nós vamos continuar para ver o que vai acontecer nesse banquete. Já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Olha como ela vai fazer. Ela prepara a ceia, prepara a mesa. Lembra que eu já falei que a sabedoria, ela bate as portas, ela está nas esquinas das cidades, das ruas, gritando: ei, vem cá. Agora ela está convidando para um banquete. A sabedoria agora vai sair à busca, à procura de quem a encontre, de quem a veja, de quem a queira, de quem a aceite para esse banquete. Está convidando você, está me convidando para esse banquete. Essa palavra é para mim, é para você participar do banquete da sabedoria. Então ela vai sair na cidade e vai dizer: olha, quem é simples, olha como é que ela convida, porque depois, olha, desde as alturas da cidade, 2 pontinhos. Esse 2 pontinhos vai determinar como é que ela está fazendo. Ela fala: quem é simples, volte-se para aqui. Tipo assim: ei, quem é simples, vem cá, se volta para mim. Simples. Simples quer dizer sem experiência. Segundo a Bíblia, o simples é sem experiência, é um incauto, uma pessoa inocente, uma pessoa pura. É o simples. Essa é a pessoa que ela está chamando aqui, ó. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso, ela diz, ó, tá vendo? O simples é alguém diferente dos faltos de senso, do louco, do sem juízo, do insensato. Na verdade, essa é a palavra. Aos faltos de senso, ela diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei.
É um convite também para os faltos de juízo. Vinde, comei e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos, olha aqui esse conselho. Deixai os insensatos e vivei. Gente, quem se acompanha com um insensato, com uma pessoa sem juízo, que não tem siso, um estúpido, quem se acompanha com uma pessoa dessas, nem vive, porque está dizendo aqui, se você deixar de lado, não conviver com pessoas que têm falta de juízo, que são insensatos, a pessoa vive. Não são pessoas, você vê que aqui a Bíblia, no livro de Provérbios, fala de vários tipos de pessoas. Fala do insensato, fala do louco, fala do estúpido, do nécio. Você vê isso? E vem falar do sábio. Quem é? Qual a atitude? Como você identifica um sábio? Como você identifica um louco, um insensato, um imprudente? Todas essas características aqui, nós vamos ver que aqui no livro de Provérbios, a gente termina aprendendo a identificar esse tipo de pessoas, essas condutas diariamente, durante a nossa vivência, durante a nossa convivência com pessoas, nós vamos identificando quem são estas pessoas e a quem nós devemos nos acompanhar. Então aqui está dizendo, olha, deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Você sabe que o entendimento e a sabedoria moram juntas. Quem encontra o entendimento, a sabedoria, encontra o entendimento. Então aqui está dizendo, deixai os insensatos e vivei e andai pelo caminho do entendimento. Busca o entendimento, tem entendimento aqui, esses conselhos, para você entender. Quando você entende o que vem ser a palavra, o conselho que está dando, a essência dessa palavra, você vai ter entendimento e vai aprender a conviver com sabedoria, a viver com sabedoria, porque quando acha o entendimento, acha a sabedoria. Diz a palavra continuando, o que repreende, olha isso, vai já falar de um tipo de gente também aqui, olha só, essa conduta aqui que nós já ouvimos falar bastante. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. Você sabe quem é o escarnecedor, não sabe? Nós já lemos no Salmo 1, vamos dar uma olhadinha? No Salmo 1, que nós não devemos nos assentar nem parar na roda dos escarnecedores, está no Salmo 1, deixa eu ver aqui, Salmo 1, olha o que diz aqui sobre o escarnecedor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se assentar na roda dos escarnecedores é para um homem que não tem juízo, porque diz, bem-aventurado é o homem, bem-aventurado, ou seja, feliz o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. O que significa o escarnecedor? Aquele que não dá importância para as coisas de Deus, aquele que não só não dá importância, como ainda zomba, ri da sua cara. Quando vê um cristão falando da palavra de Deus, além de não dar importância, ainda zomba, escarnece. Esse é um escarnecedor. A essas pessoas você não deve dar ouvidos, você não deve assentar-se na mesa com eles. Às vezes a gente peca, porque nós temos às vezes essas pessoas dentro da nossa casa. Esses escarnecedores que está essa roda, não é lá na rua onde a gente passa, às vezes estão dentro da nossa casa. E às vezes nós temos que conviver com escarnecedores. Você sabe disso, não é verdade? Você lembra que quando você disse para alguém, para sua família, para a sociedade, ao meio que você... Eu não sei se você nasceu no meio evangélico, de uma família cristã. Não vamos falar de evangélicos. Cristã, não sei se você tem essa origem, eu não tenho. Olha, gente, eu vou contar um fato que aconteceu quando eu me converti, que eu cheguei em casa e contei essa novidade.
essa boa nova. Para mim, todos iam gostar, apesar da minha família não ser, era cristã, mas católica. Minha mãe católica, eu aprendi catecismo, aquela coisa de primeira comunhão, tudo isso eu fiz. E tá tudo certo, tá tudo bem. Não vou escarnecer disso, não. Foi a minha origem. Eu respeito. Porque eu aprendi, o pouco que eu aprendi da palavra do Senhor, eu aprendi no catolicismo. Minha mãe me levou para fazer primeira comunhão, na escola se pregava, fazia primeira comunhão. Todo mundo que era criança até os 7 anos era obrigado a aprender o catecismo. Lembra disso? Eu não sei se você teve essa origem. Comigo foi assim. E me foi introduzido as primeiras palavras a respeito da Bíblia ali na Igreja Católica. Então eu respeito. Foi algo que para mim me deu uma certa base, pelo menos os rudimentos, né? Os rudimentos da palavra de Deus, do cristianismo, eu conheci ali. Mas eu fui evoluindo. Você sabe que a semente, ela é plantada, mas depois ela cresce, ela depois produz frutos, mas ali eu não fui, como eu posso dizer, eu não cresci conhecendo a palavra de Deus, porque não há uma pregação. Dentro das famílias antigas, na época da minha mãe, não havia uma pregação da palavra de Deus. Bíblia não existia na minha casa. Era uma coisa que a gente ia na igreja, uma missa, num domingo, e olha lá, isso era esporadicamente, que nem aquele povo que ia uma vez por ano, lá em Jerusalém, lembra, para pagar os pecados e levar os sacrifícios para expiar os pecados durante o ano inteiro? Lembra que Jesus, Maria, José foram para o templo numa época dessa, na Páscoa, para poder levar o sacrifício? Isso aí era feito uma vez por ano. E assim nós tínhamos esse costume também na minha casa. Não era uma coisa assim assídua, não. Era raro a gente ir a uma missa. Gente, eu entrava na igreja, eu olhava aquelas imagens, eu ficava com medo. Eu era criança, eu ficava com medo até de pensar mal. Tipo assim, eu olhava para aquela estátua grande assim, né, da imagem, e aí eu pensava, ai, essa imagem é feia. Ai, meu Deus, eu já ficava, meu Deus, estou com medo. Ficava com medo de pensar que aquela imagem não era bonita para não ser castigada. Era dessa forma que eu olhava para as coisas de dentro da igreja. Eu tinha pavor de pensar que a imagem era feia, que eu não achava bonita. Mas quando eu aceitei a Cristo, o sacrifício da cruz, e eu cheguei em casa, e eu fui contar para a minha família, eu falei para minha mãe, ela também ficou calada, tudo bem. Aquela coisa velada, né? Não vai dizer assim, como assim? Agora vai ter uma beata aqui dentro falando, porque a ideia do crente, né, é aquela de que é a pessoa chata, que fica o tempo todo falando. Eu procurei ser discreta, para não causar esse tipo de desconforto, porque eu não cheguei assim, eufórica. Eu falei para minha mãe, falei para o meu pai, fui deixando eles perceberem a minha mudança, a transformação. Eu já não falava do jeito que eu falava antes, eu não morava com eles, eu já era casada. Casada não, eu fui casar muito tempo depois. Eu já tinha minha família, minhas filhas eram independentes, morava na minha casa, não morava com meus pais. Eu já estava a uma certa altura da vida. E então eu aceitei o sacrifício da cruz, a Cristo, né? E cheguei e contei para minha mãe, mas eu tive uma reação inesperada de um irmão. Eu fui entrar na casa dele, e quando eu entrei na casa dele, ele estava tomando cerveja nesse dia, gente. Ele estava festejando, não, era comum, né? Todo final de semana tomar a cerveja dele lá na casa dele, tudo bem, tudo certo, era na casa dele. Então eu cheguei lá e quando eu contei para ele, ele disse para mim, agora tu vais pegar tudo que tu tem e entregar para o pastor na igreja. Foi dessa forma que ele falou comigo. E sabe mais, gente, o que ele fez? Ele jogou um copo de cerveja na minha cara, acredite, e me expulsou de dentro da casa dele. Meu irmão fez isso quando eu contei para ele que eu agora tinha aceitado a Cristo e ia frequentar uma igreja. Dessa forma eu recebi. Por isso que eu digo a você, o escarnecedor às vezes, não precisa você sentar à roda ou numa esquina, porque a ideia que a gente tem é tipo assim, eu já ouvi assim, você vai passando e tem uma rodinha lá sentada, né? Aí você vai fazer parte daquela rodinha, senta na mesa deles e eles vão escarnecer da tua fé. Não, eles estão dentro de casa às vezes. Meu irmão me recebeu dessa forma quando eu falei. Mas tudo bem, ele estava na casa dele, eu não
Eu não fiquei de mal com ele, eu não briguei por isso, eu simplesmente saí, eu pensei, bom, ele tá bebido, não é uma boa hora, talvez eu não tenha sido, não tenha falado numa hora certa, mas não foi não, ele realmente tinha aversão, eu não sabia, aversão a crente, a pessoa de igreja, entendeu? Ele foi dessa forma que recebeu. Então, os escarnecedores, eu fiz esse parênteses para você perceber que a roda dos escarnecedores nem sempre é distante, está distante da gente. Até porque Jesus disse que ele ia separar, não lembra? Pai, mãe de filha, sogra de nora. Essa separação quer dizer exatamente isso. Nem todos vão aceitar a sua posição diante da sua postura, da sua decisão de aceitar o sacrifício da cruz, de ser um cristão e agora se basear na palavra de Deus para a sua vida. Muitos não vão aceitar e vão escarnecer disso. E o que você faz com isso? O que você vai fazer? Vai mudar a sua fé por causa disso? Não. Você vai respeitar. Eu respeitei a minha mãe até uma certa altura em que eu consegui. Oi, Valquíria, boa noite, querida, seja bem-vinda. E eu consegui, gente, um grande feito. Minha mãe aceitou a Cristo bem antes ainda de falecer. Foi até o altar, na época eu era pastora na igreja. Toca o coraçãozinho aí se você está gostando da live, da palavra aqui que está sendo ministrada, nós estamos estudando juntas. Então, eu consegui isso. A minha mãe, antes de falecer, que ela faleceu há 2 anos atrás, ela aceitou o sacrifício da cruz, aceitou a Cristo. E foi graças a um trabalhar leve, suave, nunca chegando, tipo, afrontando, sabe? Porque você sabe que aquelas pessoas de mais idade... Oi, Fátima Souza. Oi, querida, boa noite, seja bem-vinda. Vamos chegando, vamos ficar aqui ouvindo, ou quer interagir, interage aí. Se você quiser saber alguma coisa, eu tenho o maior prazer em explicar. Eu souber, eu vou lhe dar aqui a resposta. Senão a gente estuda junta, certo? Então nós estamos aqui para interagir uma com a outra. E eu quero você aqui também junto comigo. Eu estou convidando essas meninas. Valquíria é a minha amada querida do coração que me colocou, me destravou na live, está aqui assistindo. E quiser entrar, manda o convite aí que eu já coloco você aqui, Val. Você sabe que você é parceiro aqui nessa live. Então, querida, com muita cautela, com muito jeito, com um trabalhar suave e leve, eu levei a minha mãe a Cristo. Entende isso? Não com afronta. Porque não é porque a gente aceitou o sacrifício da cruz, hoje vive na graça, entende a palavra de Deus, que nós temos que empurrar a goela abaixo. Esse Cristo que nós temos não é assim. Jesus nunca fez isso. Então nós temos que demonstrar também uma postura leve. Não é porque hoje eu sou cristã e eu vou sair por aí afrontando pessoas, criticando pessoas, falando mal da religião delas. Não, de maneira nenhuma. Nós temos que respeitar a decisão de cada um. Muitas vezes a pessoa está ali na posição que está, gente, porque não conhece, ou porque não foi dito de maneira correta, ou porque as pessoas que estão passando para elas um Deus... Estão passando um Deus rigoroso, um Deus do chicote na mão, ameaçando de inferno, dizendo isso e aquilo. Tipo, se você não aceitar, você vai para o inferno. Sabe esse tipo de afronta, de ameaça? Isso não faz ninguém aceitar algo que é bom para ela. Porque a forma é você mostrar. Mostra para a pessoa que você tem Cristo na sua vida, que você era de um jeito, não é mais. Não é que você vai perder a sua personalidade. As pessoas têm uma ideia de que a pessoa virou cristão, agora virou tolo, virou tonto. Deus nem gosta de tolo e de tonto. Você continuará sendo a pessoa com a sua personalidade. Agora, o que acontece? Qual é a transformação? É a boca que não fala mais as coisas que não edificam, não faz mais parte da roda dos escarnecedores como antes. Se mentia, não mente mais. Se roubava, não rouba mais. Se furtava, não furta mais. Entende isso? Essas coisas. Se prostituía, não prostitui mais. Se vivia na pornografia, não vive mais.
Se traía, não trai mais. Se adulterava, não adultera mais. Isso é Cristo. Isso é transformar-se. Isso é transformação. Não é porque a pessoa falava de um jeito, agora vai ficar falando mansinho. Nem que a vaca viesse a miar, eu conseguiria ser doce, meiga, suave, para mostrar que agora eu sou cristã. Isso seria falso. Isso soaria falso. Não é isso que se espera de alguém que tem Cristo. Mudar até o seu tom, o seu jeito, vai ficar desse jeito. Eu não conseguiria, porque o meu jeito é esse, a minha personalidade é forte, eu tenho um jeito de ser, e isso o Senhor não vai tirar de mim, é a minha personalidade. O que Ele vai fazer é moldar o meu caráter. Se eu tinha um caráter ruim, Ele vai mudar esse caráter, porque é impossível você agradar a Deus tendo um caráter ruim. Um mau caráter, por exemplo, paga e não deve, vive gente, calote, caloteira, essas coisas do mundo que quando a gente não tem noção, a gente termina fazendo, porque todo mundo faz. A gente vai, Maria vai com as outras, mas quando você recebe a Cristo, esta sabedoria que está aqui, de uma forma ou de outra você adquire ela. Você viu como você já não é mais tão tolo assim? Quando você aceitou o sacrifício da cruz e transformou a sua mudança, entrou uma sabedoria em você? Você percebe isso? Que a sabedoria é exatamente esta, tomar a decisão de ouvir, mas ouvir quem? Ouvir a palavra de Deus. Ouvir conselhos de quem? Da palavra daquele que tem na boca, nos lábios, a palavra do Senhor. Esta é a sabedoria. Acredito que você já é uma pessoa sábia por isso. Olha só onde você está. Ouvindo aqui. Ouvindo quem? A palavra. Você não está ouvindo eu, porque eu não tenho de mim mesma, gente. O que eu teria para dizer para você, a não ser contar a minha história de vida? Sim, eu tenho uma história onde eu era tola e consegui adquirir um pouco de sabedoria aceitando a Cristo. E hoje eu estou aqui aprendendo ainda. Cada dia mais a gente aprende um pouco. Todos os dias nós aprendemos um pouquinho. É só dar ouvidos. E vamos continuar aqui. No 7 diz assim, olha. Nós estávamos no 7, né? Que o que repreende o escarnecedor, olha aqui, ó. Presta atenção. Traz afronta sobre si. E o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Gente, vai repreender um escarnecedor para ver o que acontece. Você lembra que eu te falei ainda há pouco? Eu levei, foi um copo de cerveja na cara, sem sequer ter repreendido. Agora imagina chegar lá na mesa do escarnecedor e dizer assim, olha, você está errado, isso que você está fazendo aí não está certo. Por que você está tomando essa cerveja? E isso e aquilo. Por que você acha que vai fazer isso? Você vai terminar tendo afronta. E olha que eu não fiz. Eu simplesmente contei a boas novas, feliz da vida, de que eu tinha aceitado a Cristo e agora eu tinha batizado e eu era crente. Eu falei só isso. E a pessoa disse para mim coisas horríveis e ainda me jogou um copo de cerveja. Foi isso que eu recebi. O batismo com cerveja na cara por ter dado uma notícia dessa para a pessoa. Agora imagina se eu fosse repreendê-lo. Se eu tivesse entrado, olha a falta de sabedoria. Se eu tivesse entrado na casa dele para repreender a postura dele, o que ele estava fazendo dentro da casa dele, eu ia receber mais afronta ainda. Então até isso nós temos que ter sabedoria. Nós não podemos simplesmente chegar e repreender, porque nós vamos ser afrontados. Olha aí, traz afronta sobre si. E o que censura o perverso? Imagina um homem perverso, você censurá-lo. A si mesmo se injuria. Então, longe da gente fazer isso, não é sábio. Esse é um conselho de sabedoria. Não é um conselho de não fazer, porque você sabe que existe duas formas de ser sábio. Uma é fazendo, a outra é deixando de fazer. Uma é falando, outra é calando-se, ó. Viu? Não repreender é calar-se. Não repreender o perverso é, ó, silêncio. E não censurar o perverso também é, ó, silêncio.
Isso é uma forma de ser sábio. Porque vai dizer para quem você pode repreender. Quer ver? Dá instrução ao sábio. Olha só agora a diferença, gente. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. E tem mais uma coisa, ele vai te amar. Enquanto que o perverso vai te odiar. Enquanto que o insensato e o escarnecedor vai te odiar por isso. Mas o sábio, olha o que diz aqui. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. O justo aumenta a sua prudência quando recebe instrução. Viu só? Se você é uma pessoa dessa aqui, quando você recebe a instrução, você aumenta em prudência. Ser prudente é não repreender o tolo, é não repreender o escarnecedor. Isso é ser prudente, é não fazer, não censurar o perverso. Isso é prudência. Viu? Quando você fala para uma pessoa prudente ou para uma pessoa justa, que tem senso de justiça, que tem juízo, que sabe analisar as coisas certas, você vai estar dando a essa pessoa mais prudência. Você pode ser prudente, eu posso ser prudente. Quando eu recebo uma instrução, eu vou ser mais prudente. Por quê? Porque nós temos senso de justiça. Aqui não é o justificado, o justo no sentido de justificado em Cristo. Aqui é realmente aquele que tem um senso de justiça apurado, que sabe o que é certo e o que é errado, que tenha o pêndulo da balança mais ou menos equilibrado. Entende? Que pende para o lado do certo, que anda nos caminhos certo, correto. Essa é uma pessoa que tem um senso de justiça. A esse, quando você instrui ele, dá um conselho, ele fica mais prudente do que antes. E se for o perverso, faz o quê? Mas você já viu aqui, já falei aqui o que vai acontecer. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Gente, nós já ouvimos isso aqui tantas vezes, mas não. Sabe por quê? Muitas palavras são repetidas, é para que você não esqueça. Quanto mais se ouve, mais se repete, é para você não esquecer. Sabe quando Jesus diz assim, algum ensinamento dele, inúmeras vezes, você vai ouvir ele dizendo, em verdade, eu te digo, é porque ele quer enfatizar, ele quer deixar cravado na sua mente, no seu coração. Quando é repetido muitas vezes uma palavra, observa. Por que é tão repetido o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Está, sabe aonde? No Salmo 111. Está, sabe aonde? Em Jó 28. Menina, essa palavra, o temor da sabedoria, é o temor do Senhor, o princípio da sabedoria, está repetido no Salmo 111, 10, em Provérbios 1, 7, em Jó 8, 22, em todos esses lugares na Bíblia, vai estar escrito, e olha, que é antes de Provérbios, você vê que Salmos e Jó são livros anteriores a Provérbios, a Salomão, os Provérbios de Salomão. E lá já se falava da sabedoria, que seria o temor do Senhor. Um homem sábio é aquele que teme ao Senhor. E tudo que eu falei aqui antes, quando você deixa de repreender um tolo, um insensato, um estúpido, um homem perverso, você tem temor ao Senhor, você é sábio. Eles não têm, essas pessoas não têm o temor do Senhor, porque não têm sabedoria. E o princípio dela é exatamente esse, temer ao Senhor. O homem que tem temor ao Senhor, ele não anda em caminhos que não sejam caminhos de vida, caminhos certos, corretos. Porque nós já ouvimos lá em Provérbios, olha em Provérbios 3, é muito lindo o que diz ali.
Provérbios 3:6, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. E é muito bom você reconhecê-lo para que você não cometa, não ande nem para a direita nem para a esquerda, não se... Está sempre ali, olha, Deus está comigo em todos os caminhos. Não importa que caminho seja bom, se o caminho seja amargo, se está passando dificuldade. Os caminhos, são os momentos, as fases da vida. Não é caminho de verdade. Eu estou andando num caminho, numa rua, e eu vou entrar na outra rua. Sim, Deus também vai estar ali com você. Mas esses caminhos dos quais a Bíblia fala, são os teus momentos de vida. Em que momento agora você está vivendo? Que fase da sua vida você está? Você está numa fase de fartura, de abundância, de paz, de comunhão, de bom relacionamento, de prosperidade? Você está nesse momento? Maravilha! Você tem Deus. Ele está com você e reconheça Ele. Porque tudo vem dele e Ele está no controle de tudo. Porém, se você não está nessa fase, neste momento, você está passando um deserto, é uma fase. Ele está ensinando você. Não é que Deus livra você do deserto. Deus não nos tira do deserto. Não, Deus me livre. Não deixa, Senhor, eu passar pelo deserto. Não. O Senhor vai deixar você passar no deserto. Mas o que vai acontecer é que Ele vai estar atravessando com você. Ele deixa e permite, coloca você no deserto. Ele coloca, permite, deixa você no vale. Mas o que Ele faz? Ele vai ensinar você junto com Ele. Você lembra da coluna de fogo, da nuvem que era sobre a cabeça do povo, quando atravessava o povo de Deus, quando saiu do Egito, juntamente com Moisés, sendo guiado por Moisés? Que Deus nunca deixou aquela coluna durante a noite, acompanhava eles, aquela nuvem sobre eles. Era Deus atravessando o deserto com eles. Deu provimento, a provisão, você lembra disso? Deus nunca abandonou. E aquele povo reconhecia que era Deus. Ele fazia se conhecer, Deus faz se reconhecer. O homem sábio, ele reconhece a Deus em todos os seus caminhos. Mas o tolo e o perverso, ele nunca vai reconhecer que Deus faz alguma coisa para ele. Sempre vai dizer que é a força do seu braço, a glória é dele, quando ele tem sucesso em alguma coisa. Porque o ímpio também prospera, você sabe disso. Nós vemos muito ímpio aí cheio de riqueza, mas é só dinheiro. E não é riqueza, isso é dinheiro. Riqueza não é só dinheiro. Então, mas Deus nunca abandonou o sábio, ele percebe, ele se faz conhecer. Deus faz essas coisas para nós reconhecermos Ele na nossa vida. Agora veja, se você está passando um momento difícil, você está passando um vale, não sei que momento você está vivendo agora, e você deixa de reconhecer Deus na sua vida, você não está observando o que está escrito lá em Provérbios 3:6, que diz: você deve reconhecê-lo em todos os seus caminhos. Não importa se é um momento bom, porque esse momento, o deserto, é só para atravessar. É para você aprender algo. Você sabe por que Deus deixou aquele povo 40 anos no deserto? Para humilhar eles, para ver o que eles tinham dentro do coração deles. Você quer saber? Isso foi o que Deus fez. Está lá em Provérbios também, ou em Gênesis, Deuteronômio. Deus acompanhou aquele povo, deixou eles passarem. Tudo isso, sabe para quê? Para que eles fossem humilhados, para que Deus ensinasse e eles saíssem do Egito sem aqueles costumes velhos do Egito, que era costume de adorar deuses. Eles foram humilhados no deserto, mas Deus não fez isso por maldade. Fez por lição, para ensiná-los, para não deixar que eles trouxessem lá do Egito aqueles velhos hábitos e costumes que não agradavam a Deus. Quer ver onde está? Ó? Deuteronômio 9. Aquele povo reconhecia Deus. Tinha a coluna de fogo à noite, tinha
uma nuvem durante o dia para eles atravessarem na sombra, porque você vê o sol do deserto é escaldante. A nuvem era para encobrir eles do sol. À noite, a coluna de fogo era para aquecê-los e clarear e iluminar aquele ambiente, para eles caminharem, porque eles caminhavam dia, eles caminhavam à noite. Então, eles, quando Deus estava fazendo isso, eles reconheciam Deus. Mas bastava faltar alguma coisa que eles deixavam de reconhecer Deus ali. Lembra quando faltou comida? Que eles falavam para Moisés: "Ei, devia ter ficado, porque você trouxe a gente lá do... devia ter deixado a gente ficar lá no Egito. Lá tinha comida, tinha carne, tinha a cebola lá do Egito." Tudo eles reclamavam. Então, existe um povo assim. E é um povo de Deus, tá? Não é um povo que não é de Deus, não é um ímpio, não. O povo que é de Deus e não reconhece Deus na hora da dificuldade. Só reconhece que Deus está na vida quando está na fartura, na prosperidade, passando maravilhas, né? Mas quando vem a fase ruim, o deserto, vai dizer: Deus me abandonou. Deus me deixou, me largou, me deixou de lado. Aqui diz a palavra de Deus no 9, que diz assim, olha, que ele fez. Por que ele fez? Ele fez assim. Olha só, no 5, capítulo 9 de Deuteronômio, no 5 diz assim: não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração, que entrais e possuís a sua terra. Não é aqui, gente, é aqui, ó. É o 8. O 8 no versículo 2 diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus, olha só, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, ele falando para o povo dele, para quê? Para te humilhar, para te provar. Deus prova, tá? Põe no deserto para ver a postura, como a pessoa se comporta. Aqui, ó, para te provar, para saber o que estava no teu coração. O que está no teu coração quando passa o deserto, quando está no perrengue, quando está naquela hora que só Deus sabe? O que entra no teu coração? Deus quer saber. Deus permite, Deus coloca lá e fica observando e tá como ele tá contigo, porque ele ouve, ele interage com você, como ele fazia aqui, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. O que a gente faz na hora que está na dificuldade? Muitas vezes esquece, abre a boca, reclama, murmura. Não é verdade? Eu não estou falando de um povo que está longe da gente, não. Eu estou falando de nós. Nós, os filhos mesmo. Porque nem todo filho é um anjo. Nós somos filhos que erram, que pecam, que desobedecem. Nós somos humanos. Mas não é para justificar isso que eu estou falando, não, tá? O homem sábio ouve o conselho e pratica. Porque não há sabedoria naquele que só ouve, entra aqui e sai aqui. Que nem aquela semente que o Senhor fala que o semeador jogou e cai na pedra, o outro cai nos espinhos. Não, nós somos terra fértil. Nós temos que a semente brotar, nascer, frutificar. Então ele diz isso aqui, que Deus faz isso para olhar o que tem no nosso coração. Se nós temos sabedoria para reconhecê-lo em todos os momentos. É só uma lição. Se tu está passando um momento difícil, isso é só um ensinamento, é só uma lição, é só uma prova. Deus está aí, Ele está te seguindo, Ele está junto com você, atravessando com você. Entende isso? E é um ensinamento do Pai. A gente tem que observar e olhar, é Deus nisso. Não importa que o momento é ruim, é Ele. E Ele diz para reconhecer. Então, gente, quando a gente conseguir continuar aqui, nós vamos aprender mais de Deus, muito mais. Olha aqui, diz: e o conhecimento do santo é prudência, porque por mim se multiplicam os teus dias. Olha só,
e anos de vida se te acrescentarão. Essa é a sabedoria falando. Se és sábio para ti mesmo, o és. Sabe aquele que acha que é sábio? O homem que acha que é sábio, para ele mesmo ele é sábio. Porque a sabedoria terrena, humana, só é para o homem que acha que é. Porque a verdadeira sabedoria é essa do alto. É a que nós estamos aqui buscando e temos que encontrá-la. Em todos os momentos, andar com ela. Ela disse que ela é irmã da gente. Você pode tratar a sabedoria como sua irmã. Mas não é qualquer irmã, não. Uma amiga íntima que tem que andar com você. 2 pessoas você tem que andar diariamente. Sabe quem são elas? Aliás, eu vou dizer 3. Sabedoria, prudência e conhecimento. Tem que andar com as 3. São parentes, sabia? A sabedoria é irmã da prudência e o conhecimento é primo. É parente. Então nós temos que ter esses 3 andando conosco diariamente. Aí diz, olha, porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. Olha só. Se és escarnecedor, só tu vai suportar a tua atitude, a tua forma de viver. A loucura, olha só, vai falar aqui da loucura, gente. Olha esta lição aqui para os loucos. Oi, Alcino Gonçalves. Seja bem-vindo, querido. Deus abençoe e esteja caminhando com você em todos os momentos da sua vida. Diz assim, a loucura é mulher apaixonada, é ignorante. Olha só, gente, a loucura é mulher apaixonada. Você já viu mulher apaixonada? Você já ficou apaixonada? É dessa forma mesmo aqui, ó. A loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Uau, bingo! Agora eu entendi a mulher apaixonada como é que fica. Você já teve isso, esse sentimento de loucura? Você vê que a paixão é algo violento, avassalador, que tira o senso, o siso. Tá entendendo agora aqui, olha, a comparação da mulher apaixonada com a loucura? Meu Deus, e eu que pensava que paixão era um sentimento bom. Você já não chegou a pensar que paixão é um bom sentimento? Mas não é. Tira o senso, deixa a pessoa ser louca, porque compara a loucura a uma mulher apaixonada. Fica tão louca que é ignorante. Ignorância, gente, não é aquela estupidez, não. Não é ser o estúpido, o grosso, aquele que dá coice, não é esse. O ignorante aqui que fala é o que não fica sem conhecimento, não sabe nada. Perde todo o senso e esquece de tudo. Simplesmente por uma paixão. A paixão é como uma mulher louca. A loucura é uma mulher apaixonada. Quer saber quem é a loucura? Olhe para uma mulher apaixonada. Você já viu gente que faz tudo por sentimento e faz loucura por isso. Tem gente até que se mata. Você já viu gente que se suicida, né? E diz que é por amor. Não é, não. Aqui eu não sei porquê. Deu uma pausa. Mas voltou ao normal. Você está ouvindo bem aí ó, a minha voz? Dá um ok aí, tá tudo certo aí com o áudio? Você está conseguindo me entender? Porque, gente, eu já fiz live que depois eu vou ouvir, assistir, eu vejo muito corte na minha voz. E aí depois eu fico pensando, tá ok aí para você? Porque será que você está ouvindo direitinho? Tá ok? Eu sou Oi Fátima, tá certo aí o som da minha voz? Porque às vezes quando eu vou ouvir a live, eu vejo muito corte, aí eu fico, meu Deus, será que na hora que eu estava falando as pessoas estavam me entendendo direito? Oi Cristina, tá ok? Ótimo, querida, obrigada por interagir aí, tá bom então. Porque eu pensei que estava dando corte, porque deu uma pausada aí, e aí eu fiquei preocupada de estar falando aqui sozinha e vocês não estarem me entendendo. Mas se alguma coisa acontecer aí, ó, digita aí que eu tô aqui, tá? Eu vou responder para você. Então, continuando aqui para a gente encerrar esse capítulo,
Você já viu aqui o que é paixão, né? A loucura e a paixão, ó, iguais, certo? É ignorante quem é apaixonado. Perde o senso, perde o siso, perde o controle, perde tudo, querida. A paixão é isso aí. E assenta-se, diz assim, ó, e não sabe coisa alguma. A loucura, estava falando da loucura, tá? Que é diferente da sabedoria e compara-se a uma mulher apaixonada. E assenta-se à porta de sua casa. Olha o que faz essa loucura, olha o que faz. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Olha o que ela diz para quem está indo certinho no seu caminho. Ou seja, está fazendo tudo certo. Não é que está passando na rua, não. É uma comparação. Isso aqui é como se fosse uma parábola. Lembra que Jesus falava por parábola? Aqui também, em Provérbios, nós vamos ver muita figura de linguagem, nós vamos ver muita parábola. Para nós entendermos, nós temos que estar com o Espírito, o discernimento. Deus dá, o Espírito Santo dá. Então nós vamos ver aqui que é uma parábola, que é uma comparação, uma ilustração, uma comparação a uma situação para a gente entender o que é a loucura, o que é a que compara a mulher apaixonada. Que é, ó, ela diz assim, ó, ela bota uma cadeira nas alturas, num lugar alto, assenta-se à porta de sua casa nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. Ela fica chamando. Quem é simples, ou seja, os inexperientes, os bobinhos, aqueles que estão certinho ali no caminho, estão seguindo a rota direitinho, não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda. E aí ouve aquela voz, olha aqui a voz. Quem será essa mulher, hein? Quem será essa que está falando nos ouvidos? Olha a voz aqui da loucura, falando para você que está retinha nos seus caminhos, está obediente, fazendo tudo certo. Vai dizer assim, ó, volte-se para aqui os simples. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso, olha aí, ela diz, as águas roubadas são doces. Olha aí o pecado falando no ouvido. Você está entendendo aí, ó? As águas roubadas são doces. E o pão comido às ocultas é agradável. Essa é a voz adversária da loucura. Daquela que está afim de levar um para o caminho da morte eterna, da perdição. Essa é a voz que nós não devemos ouvir. Isso aqui está falando da loucura. O homem sem juízo vai ouvir. O homem insensato, imprudente, que não tem sabedoria. Por que a sabedoria está nos dando esse conselho? Para a gente ouvir a voz certa, para nós sabermos reconhecer de quem é a voz que nós estamos ouvindo. Ah, vem cá. Não, isso não tem nada a ver. Você fazer isso hoje tem nada a ver, querido. Isso é muito fácil, é simples. A pessoa está toda direitinha, correta, fazendo tudo certo. Ninguém vai saber, ninguém vai ver. Vem cá, vamos fazer só uma vez. E tal. É esse tipo de papinho, sabe? Que está dizendo aqui, ó. Dizendo águas furtadas. Ninguém vai saber, é escondidinho. Muita coisa se faz escondida. Que pensa que está sendo escondida, mas você sabe que não há como se esconder de Deus e do Pai. De jeito nenhum não tem como fazer escondido. E essa é a palavra, olha, porque dizem aqui, ó, as águas furtadas, olha, as águas roubadas são doces. É o pecado. Você lembra? Adultério é dessa forma. E o pão comido às ocultas é agradável. Isso está falando das coisas erradas, de fazer escondido. Não é que dizem, no mundo não tem o dizer que o escondido é mais gostoso? Já ouviu isso, né? Esse é um ditado do mundo. O escondido é mais gostoso.
E é isso que vai entrando e minando a cabeça da pessoa, que quando vê, já caiu ladeira abaixo. E aí nós sabemos aqui que Deus diz que nós passamos no deserto para sermos provados. Você lembra de Jesus? Olha, não sei a fase que você está passando. Você lembra que agora, há pouco, a gente estava falando aqui que se você está passando por um deserto, Deus está com você, Ele atravessa com você, você tem que reconhecê-lo. E aqui você também tem que reconhecer no deserto a voz adversária. A voz que vem dizer, como disse para Jesus lá no deserto, quando ele estava sendo provado, disse para ele: olha, transforma essa pedra em pão. Sabia que ele tinha o poder de fazer o que ele quisesse. Ele já podia transformar o que ele quisesse, como transformou peixe, pão em comida, a fartura à vontade. Sabia do poder que Jesus tinha e já se antecipava. Antes de Jesus começar os seus milagres, começar o seu ministério, ele veio, olha, entende isso? Você pode estar passando uma fase, pode ser difícil, mas você pode estar um passo de começar, de receber algo maravilhoso. E antecipadamente a voz adversária já vem no seu ouvido, falando coisas que a princípio é gostoso. Porque, querido, gente, coisa que se faz escondido é porque realmente as pessoas têm essa noção de ser melhor, é muito mais saboroso comer escondidinho, fazer algo que ninguém, pensando que ninguém está vendo. É isso aí, é a voz daquele lá. Porque ninguém está vendo, Jesus estava lá no deserto, estava só ele e o outro lá, certo? Estava ali, ninguém ia ver. Se Jesus fizesse qualquer coisa daquelas ali, ninguém ia saber. Mas Deus estava olhando, o Filho, Deus estava olhando. E Deus também está olhando, porque Ele não tira o olhar dos filhos de jeito nenhum. Aí Ele vai olhar e diz: olha lá minha filha aprendendo, olha minha filha ali, houve proposta e ela não aceitou. Agora vou derramar tudo que tem de bênção que ele estava esperando. Sabedoria. Sabedoria é também dizer não. Sabedoria também é rejeitar propostas. Sabedoria também é reconhecer, ter discernimento, entendimento para dizer não ao adversário, às propostas fáceis, às farturas que não vêm de Deus. Sabe, a riqueza fácil. Nós estamos nesse projeto do MC, do Million Club, mas, gente, não é sobre dinheiro. É sobre isso aqui, ó. Não é sobre dinheiro. Se for pelo dinheiro, nós vamos ser ricos apenas de dinheiro. Mas isso não é riqueza com propósito. Deus sabe que as propostas virão, porque sabe que nós estamos buscando algo, mas tem que ter estrutura, fundamento. Aqui na palavra, se nós não estivermos alicerçados aqui, nós vamos escorregar na casca da banana, da proposta fácil, do dinheiro fácil, porque não pensa você que ali no meio, naquele meio, todos estão bem intencionados, que não estão. Junto conosco está o joio e com o trigo tem o joio, que está com cara de trigo, mas não é trigo. Aprenda com sabedoria a reconhecer a voz do joio, porque é tudo igual, parece. Escuta até a palavra, ouve, diz para você, glória a Deus, profere palavras que a princípio você diz, tá tudo certo, mas não é. Veja com quem você vai fechar parcerias. Veja com quem está te fazendo proposta, qual a vida dessa pessoa. Nós estamos conectados com pessoas que é tudo online. Você está entendendo essa palavra aqui que Deus está falando para a gente? A voz, as propostas, entende isso? Nós estamos tendo a oportunidade de conhecer muita gente, mas nós temos que ter sabedoria para discernir o que é joio e o que é trigo. Ah, mas é nós que temos que fazer a separação? Não, mas eu não estou falando dessa separação não, querido. Sobre salvação não, eu estou falando aqui sobre esse projeto que virá a gente para te levar sim para o caminho da perdição e quem sabe para lugares que vão te deixar numa situação difícil. Seja sábio, seja sábia. Nem toda proposta boa
de fartura vai vir da boca certa. Você está entendendo do que eu estou falando aqui? Não sei porque Deus mandou eu dizer isso, mas eu estou falando isso para mim também. Porque você pensa, está aqui o meu esposo, é testemunha, já recebi inúmeras propostas de parceria, de investimento, de riqueza rápida. Mas eu olho, observo e quero saber de quem vem essa proposta. Como que eu vou conhecer? Você vê que ali o Pablo, ele se ajunta, ele traz as pessoas para a sua ambiência, ele passa a conhecer, a ter como é que eu posso dizer, uma convivência. E a gente, como é que a gente vai fazer isso? Se a gente fizer uma parceria à distância, sem conhecer a ambiência da pessoa, como ela vive, qual o histórico dela, é difícil. Essas propostas, elas vêm assim, do nada, para nossa cabeça e com muita proposta de recompensa. Então nós não podemos deixar ser enganados, sabe, pelos ouvidos, assim como está falando aqui. A sabedoria está explicando aqui, está nos dando alerta exatamente para isso. As coisas escondidas, as coisas fáceis, as coisas aparentemente maravilhosas e doce, porque pecado não é amargo não. Muitas coisas que vão levar a gente para o abismo são coisas boas, que parecem boas aos nossos olhos, aos olhos humanos e carnais. Mas aos espirituais nós temos que ter o discernimento. E como eu vou ter isso, Mari? Aqui, ó, pede para Deus. Vai à palavra de Deus, ora. Põe na presença do Senhor o projeto que você está botando. Se você sentir que não está seguro, que não está tranquilo, ora. Ora mesmo, não faça nada que você não tenha realmente o discernimento do Espírito te dando o ok. Ok. Se Deus disser ok, vai. Se Ele disser não temas, eu estou contigo, Ele vai estar contigo. Mas se alguma coisa você perceber que não está batendo, a conta não fecha, não fecha. Porque é a sabedoria que está nos ensinando aqui a não ouvir a voz daquela que quer dar-nos facilidade. Olha aqui, ó. O pão, comidas ocultas é agradável. É sim, é agradável. Sabe o que é aquela proposta tipo assim? Vamos fazer de... Tu vê que o Pablo diz que ele não aceita pessoas que façam tramóias, coisas erradas na ambiência dele, no complexo dele ali, ele não aceita. Então a mesma atitude nós temos que ter. Não vamos aceitar fazer acordos que não estejam 100% dentro da legalidade. Mas você é legalista? Sou. Nessas coisas eu sou. Para você não fazer errado e mais tarde você está todo complicado e não saber como se desenrolar da rede de pesca que a gente pode cair. Entende isso? Tem que ser bem avaliado. O Pablo está dando muita aula? Tá. Nós estamos ouvindo? Tá maravilhoso? Tá. Mas a gente tem que ter prudência. Muita prudência. Para poder fazer a coisa certa e não se arrepender depois. E não culpar ele, né? Porque, na verdade... ele só está nos orientando, ele não vai responder por mim nem por você. Quando der errado, e aliás ele diz, vai dar errado, tudo errado. Mas ele não diz que por você está fazendo coisas erradas. Porque tem muita coisa que nós vamos mesmo ver que não vai de início engatar para a gente ganhar fácil, não. É simples, mas não é fácil, tá? Não pensa que vai cair dinheiro assim, a rodo, logo que você começar. Gente, eu sou empresária há mais de 30 anos, desde 1990, em Belém do Pará. Eu já tive muitas empresas, CNPJs, mas o meu CPF sempre foi mais forte do que qualquer CNPJ. Tanto que eu não tenho mais nenhum CNPJ aberto, mas eu tenho meu CPF limpo, limpíssimo, que eu dou ele para qualquer pessoa pesquisar. Receita Federal, Polícia, Tribunal de Justiça. Tive empresas, eu nunca estive numa sala de audiência
posso garantir isso para você aqui olhando no seu olho. Eu nunca estive numa sala de audiência onde eu estivesse sendo cobrada por algo que eu fiz errado. Em sala de audiência nenhuma. Eu nunca processei ninguém, eu nunca fui... Não, minto, que eu nunca processei, eu já uma vez, de uma pessoa que me tomou um dinheiro e nunca me devolveu. E eu te digo, adiantou? Era rico e eu era quase nada diante do tamanho daquela pessoa, da riqueza dela. Eu iniciando a minha vida empresarial, eu levei um tombo. E é aí que o Pablo Marçal diz para nós. Vai dar errado em alguns momentos. E aí, para mim, se eu não fosse prevenida, eu tinha aí zerado o meu CNPJ naquela hora. Mas eu era prudente e sempre fui equilibrada. Isso aconteceu comigo, mas o meu CPF limpinho, a minha empresa não zerou, eu não perdi o patrimônio que eu fiquei prestes a perder, deu tudo certo no final. Você acredita? Porque eu agi de boa fé. Eu não fiz com má intenção. Me tomou um dinheiro e não me devolveu. E até hoje esse dinheiro foi. Você sabe o que eu fiz? Andei para frente. Não fui atrás de correr atrás de prejuízo. Porque quem corre atrás de prejuízo, você já sabe, né? Vai andar para trás. Não. Eu fui conquistar uma outra. E aquele que passou, passou. Então é isso que nós temos que fazer. O nosso CPF é muito mais importante do que qualquer CNPJ. Pense muito antes de você empenhar o seu CPF em algum CNPJ por aí. Por quê? Porque se você vai fazer parceria, você viu o que foi que Pablo disse? CNPJ é a junção, é a soma do seu CPF com o CPF de outras pessoas que vai virar um CNPJ. E quem são essas pessoas? É aí que mora o perigo. É aí que você tem que saber e amarrar muito direitinho os acordos e contratos que você vai fazer. Eu sou advogada, juridicamente eu posso te garantir que se você não ler direitinho cláusulas contratuais de parceria, você termina se enrolando. Você lembra que foi dito aí que numa cláusula contratual você pode perder muitos milhões por não ter conhecimento e não ter malícia. Acontece que aquele que vem para botar na sua cabeça é malicioso e você nem sempre é, você não tem malícia. É o simples, você é o simples, entende? E o outro é o perverso. Esse que fica colocando na sua orelha coisas maravilhosas, esse é o mal intencionado. Agora nós que temos boa fé, nós somos os simples, a pessoa inexperiente que não tem experiência na maldade. Não é que a gente não tem experiência na vida, é que a gente não tem experiência na maldade. A gente não tem experiência na falcatrua, a gente não tem experiência do mal. Então termina, ó. É isso aí no gestor, CPF é maior que o CNPJ. Verdade. CPF é sempre maior do que CNPJ. Seja bem-vindo, Rafael. Rafael Tedeschi, eu não sei muito o sobrenome, mas é um nomezinho judeu. Olha, gente, nós temos um amigo que sabe, entende muito de riqueza, porque você sabe que os judeus, não é fácil enganar eles não, certo? Tem um judeu aqui, ó, com CPF fortíssimo, que está aqui escondido atrás de um nome no gestor, mas o nome dele é Rafael Tedeschi, sei lá, eu não sei o sobrenome, é de judeu. Tem um judeu aqui que sabe bem do que eu estou falando, porque judeu sabe negociar, sabe ganhar dinheiro. Não existe miséria, gente pobre de judeu, não. Judeu sempre é um bom negociante, rico, poderoso, são pessoas que sabem ganhar dinheiro. Vou fazer parceria com um judeu, porque judeu é muito esperto e sabe ganhar dinheiro. Espero que sejam honestos, porque judeus são muito ganhadores de dinheiro. Agora, não posso falar sobre o caráter. Isso é muito pessoal. Vamos encerrar? Diz assim: eles, porém, não sabem que ali estão os mortos. Quem? Estes aqui que nós falamos um pouquinho aqui no versículo anterior, no 17.
aqueles insensatos, os faltos de senso. As águas roubadas são doces, o pão comido às ocultas é agradável. A pessoa escuta, vai pela conversa do fácil, do gostoso, do maravilhoso, do delicioso, quer saber do mel, não quer saber do fel. Aí, ó, desce e já era. Aí eles, porém, não sabem que ali estão quem? Os mortos. Que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Não sou eu que estou dizendo isso não, está aqui escrito, leia aí, ó. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Os convidados de quem? Desta loucura, desta aqui, que diz as águas roubadas são doces, o pão comido às ocultas é agradável. Então, quem ouve e entra nessa história, é convidado para entrar nisso aí, vai estar juntinho com os mesmos que estão ali, os mortos, e nas profundezas do inferno. Ou seja, morto espiritualmente, tá? Morto espiritualmente. Perde a oportunidade de uma vida eterna. Quem ouve os conselhos de uma louca, desse tipo, o insensato, é quem escuta. Não faça parte desse grupo. Pule rapidinho para o outro lado. Se você tem a oportunidade de estar do lado certo, esteja do lado de quem ouve a palavra de Deus. Sempre busca saber se a pessoa com quem você está fazendo algum tipo de acordo e parceria está pautado, alicerçado na palavra do Senhor. Sabe por que eu te digo isso? Porque existe uma palavra que fala a respeito disso. Deixa eu encontrar ela aqui para a gente saber que o que eu estou dizendo é da palavra do Senhor, que a gente não tem que fazer parceria. Deixa eu ver se eu acho essa palavra aqui para você entender. É 9. Vou te mostrar aqui em Coríntios. Deixa eu achar que eu vou te dizer por quê. 9, 7, 7. Deixa eu achar aqui que eu vou lhe mostrar porque Deus diz que nós não devemos. É 2 Coríntios ou segundo ou primeiro ou segundo. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar, minha gente. Semente a colheita não, é 2 Coríntios. É 9, gente. Paulo, né? Que diz que não há nenhuma comunhão. Se você sabe dessa palavra aí, Maria Vicente Gomes entrou. Boa noite, querida, seja bem-vinda. Deixa eu ver se é 9, são transformados. Nenhuma comunhão. 1 Coríntios. Eu vou lhe mostrar o que Deus fala sobre não, 7, é 1 Coríntios. Não, é sobre, gente, nós não devemos fazer parcerias com quem não está pautado na palavra do Senhor, alicerçado. Com o ímpio, na verdade é isso, não há comunhão. Se você sabe essa palavra aí acerca, eu estou aqui buscando, mas eu sei que está em Coríntios, não sei se no primeiro ou no segundo. Você sabe aí qual é essa palavra, gente? Deixa eu achar aqui, 2 Coríntios. Aqui, achei. O que nós estamos falando aqui em Provérbios? Vou explicar para você aqui em 2 Coríntios.
No 9, aqui no final do provérbio, está dizendo: eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então nós temos que ter cuidado com quem nos convida, quem nos está convidando para alguma coisa, para algum negócio, para alguma parceria. Porque vai estar aqui em 2 Coríntios 6,14. Olha o que está escrito: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade, olha isso, está escrito, gente, não é coisa da minha cabeça. Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode haver da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente, como ele próprio disse. Você entende? Nenhuma comunhão deve haver entre nós, filhos, e o incrédulo. O escarnecedor, já esclareci ainda há pouco sobre o escarnecedor, aquele que não tem compromisso com a palavra, a louca que é comparada à mulher apaixonada. E aqui vem dizer, eu estou explicando que não deve haver comunhão com as propostas que você pode receber. Esteja sempre atento, veja de quem você está recebendo proposta, o que você está ouvindo, da onde vem, qual a fonte, se jorra nessa pessoa alguma fonte de água viva, se tem nela algum compromisso com Deus, com a verdade, com o Espírito Santo, com a sabedoria divina. Busca. Seja sábio. Você não precisa ser o mais inteligente da face da terra. Você só precisa descobrir na pessoa que você vai fazer parceria, com quem você vai conviver, se esta pessoa tem algum fundamento, a vida pautada, ou ela está procurando, buscando pautar, ainda que ela não esteja, mas se ela está compromissada na verdade, se ela tem interesse, ou se o interesse dela é simplesmente financeiro, riqueza, e se ela não tem esse propósito, porque, gente, não é sobre dinheiro que está se falando, é sobre prosperidade. É um direito nosso ser próspero, mas essa prosperidade ela tem que ser completa. Tem que estar em todos os âmbitos da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Entende isso? E para você ser parceiro de alguém, busque saber se essa pessoa quer ou não estar. Porque eu sei que tem gente ali que está acompanhando, está interessado, está buscando. Se esta pessoa está nessa situação, ótimo, parabéns. Você tem que dar oportunidade para essa pessoa mostrar que ela está interessada em entregar a sua vida também a Cristo. Se tem interesse, está num bom caminho, mas seja prudente, porque pode ser só uma proposta, algo para ludibriar e enganar, que nem aqui faz com o insensato e com o sem juízo. Seja prudente, seja sábio, seja sábia. Esse é o conselho que eu te dou. E eu me despeço nesta noite, porque a nossa live, deixa eu ver, gente, já é 9. Meu Deus, de 7h30. 9 horas e 5 minutos. Gente, eu também tenho que ter sabedoria, né? E não ficar falando. Gente, falar da palavra de Deus é tão maravilhoso que a gente perde a hora, perde o senso, perde o equilíbrio, porque as coisas de Deus é loucura para o mundo, e é por isso que eu estou aqui. A minha proposta é, vamos ficar loucos juntos? Loucos por Cristo, loucos por Deus, louco por tudo que diga respeito ao reino. Vamos enlouquecer? Vamos tocar o terror na terra? Vamos ficar prósperos? Isso é boa proposta. Vamos? Estamos juntos até depois do fim? É esta proposta que nós temos que fazer uns aos outros e aceitá-la. Deus está no controle, no barco das nossas vidas. Então vamos enlouquecer. Estaremos sempre juntos. Que Deus abençoe. Maria Vicente, vamos tocar o terror na terra, gente.
Vamos aumentar o reino. Fiquem com Deus. Um domingo, faça um domingo maravilhoso. Vá com a sua família, desfrute. O domingo é é o primeiro dia da semana, você lembra, né? É o que nós temos, né? Porque nós fomos feitos no 6º dia, no 7º Deus descansou e nós nascemos para desfrutar, gente. Mas não é para deixar de trabalhar, não é só para viver na orgia, na coisa boa, não. É porque nós nascemos no 6º dia, no 6º dia nós fomos criados e no domingo o Senhor já descansou. No 7º foi o descanso. Então nós temos que descansar, não é isso? Vamos descansar. Amanhã é domingo, mas não esqueça da palavra do Senhor. Não esqueça de adorar o Senhor. Faça aquele culto na sua casa. Se você não puder ir a um templo, a uma reunião, a comunhão com os irmãos, faça aí mesmo na sua casa. Leia a sua Bíblia, entre no seu quarto, ore, clame por Deus e seja feliz. Importa é a felicidade. Que Deus te abençoe poderosamente, te dê sabedoria, discernimento, saúde, prosperidade. Uau! Tudo de bom. E eu deixo para você um beijo, um cheiro e um sorriso bem maravilhoso para a vida. Amanheça cedo, esfrega a mão, dá um sorriso e diz: hoje é um grande dia. Já é. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.